participa como capital financeiro, ou seja, é pagamento de juros, aquilo que tem um ciclo de amadurecimento para dispor a casa como mercadoria. As hipotecas são isso, parece não, é uma forma que não é tão presente no Brasil, né? Bom, aqui tem a Caixa Econômica Federal, tem as formas MRV, Tenda, etc., né? Que são, em uma medida, capital privado, apesar de se servirem de condições públicas. Aliás, precisamos debater essa dimensão entre público e privado, que é uma tradição, vejo que é uma tradição nas posições até mais críticas brasileiras, de uma polaridade ou de uma oposição entre público e privado. Né? O que o Harvey, por exemplo, nos ajuda a compreender é que, em que medida o público não é um arranjo lento, estabilizado, né, de proteção à propriedade privada. Em que medida o público não é isso? Um arranjo, né, lento, porque aí tem toda uma discussão com relação, por exemplo, aos movimentos sociais e à democracia. A gente volta a isso. Né? E aí o Harvey, ele... bom, nessa contradição, né, ou seja, a fórmula, a tentativa de que antecipar a compra da mercadoria casa, que ela é extrema, é uma condição inarredável da existência social, né? O habitar, o morar, essa é uma condição inarredável, até para a necessidade do capital. Ela faz parte da reprodução, é a condição geral, insofismável da reprodução da força de trabalho, né? E aí o Harvey pega essa questão, ele já vinha com essa questão, porque se financiou tanto, né? E ele examina isso como evidência, inclusive, de uma estratégia dos próprios capitais, né? E não no sentido, vamos dizer assim, nem totalmente orquestrado, né? Mas nem totalmente anárquico, né? O próprio Harvey, nisso eu recorro também um pouco ao Lukács, né? Ele fala, na verdade, o que a gente chama de capital, né? Ele interpreta do Marx, né? Na ontologia do ser social, né? Na verdade, são sistemas de mediações. Cada um em si não é propriamente um sistema, é um subsistema, mas o todo ele não é logicamente um sistema. Há uma lógica, mas não quer dizer que essa lógica se realiza, né, na sua totalização, certo? Na totalidade, sim, mas não em absoluto, né? Nessa questão, o próprio Harvey coloca o seguinte: olha, o financiamento social, o subsídio, né, uma socialização que inclua uma antecipação da compra da mercadoria, né, que grosso modo a gente chama de capital financeiro, então nos Estados Unidos sustentou a expansão, a acumulação capitalista pós-guerra mais do que as anteriores e a entre-guerras, né, aquela da produção, inclusive bélica dos Estados Unidos, a ponto, né, de crescer tanto, né? Assim como foi, se for pegar aí 2 invasões ao Iraque, em 91 e 2001, um período de 10 anos, as 2 montagens do Iraque são outra coisa a não ser capital circulante para os Estados Unidos. Assim como na guerra, a transferência do dinheiro que estava na Europa para os Estados Unidos, né, era a circulação do capital, né? Então o Harvey, atento a isso, né, ele já antecipava, né, e nos limites do capital, né, ele diz que precisamos estar atentos a essas formas do financiamento, porque elas vão lidar com uma concretude, e é na concretude que aparecem como reivindicações, porque são necessidades sociais, né, radicais, algumas delas inarredáveis, né, que, né, para se viver, né, mas também para se viver de uma determinada forma, para o próprio capital, né. E aí ele diz, é uma estratégia que não necessariamente não é teleológica, ela não é clara e evidente, né. A transição definir de lutas sociais neste contexto tão forte de reprodução do capital é que
eu vou trazer, né, algumas discussões centradas neste contexto para ver como que os movimentos se organizam e quais as dificuldades que eles encontram. Bom, nas lutas concretas, os movimentos sociais são organizações que lutam por direitos diversos. Direito ao trabalho, terra, moradia, transporte, etc. Portanto, não são movimentos vinculados apenas aos direitos culturais, como etnia ou minorias. O que eu quis demarcar aí é o seguinte: a questão cultural, o culturalismo, né, chamado culturalismo hoje, exclui as discussões concretas, materiais. E eu quero trazer essa questão para a discussão dos movimentos sociais, porque principalmente neste campo, nessa discussão, tem havido um certo distanciamento das discussões concretas, materiais. Ou seja, as discussões têm se dado muito no campo da cultura. A cultura é importante, é lógico que é. É lógico que é, mas ela não é desvinculada das contradições materiais. Hoje nós vemos lutas importantes, por exemplo, como a questão da terra, luta pela terra, os índios. Nós estamos vendo a questão do Belo Vale, estamos vendo a questão dos Guaranis. Qual que é a principal questão que tem se apresentado? É a luta pela terra, que é um direito concreto. As ocupações urbanas, Dandara, Eliana Silva. O que tem se dado ali? Questão concreta. Luta pelo direito à moradia, transporte. Então são diversas questões que têm aparecido com uma materialidade, mas essa materialidade ela meio sumindo dessas discussões. Nas suas lutas entram em atrito com os detentores dos meios de produção e da propriedade privada. Aqui está uma questão chave. Está uma questão chave que é a questão da propriedade privada. Você pode fazer muita coisa nessa sociedade capitalista, desde que não entre em contradição com o dogma sagrado da propriedade privada, né, dos meios de produção ou não. Por isto que o movimento Sem Terra, por exemplo, sofreu tanta repressão, tanto da imprensa como dos governos. Uma das causas. Por isso que as ocupações urbanas sofrem tanta repressão, devido ao fato de estarem trabalhando com um dos dogmas mais fortes da sociedade capitalista, que é o direito à propriedade privada. E nos conflitos, se questiona o direito sagrado à propriedade, é isso que nós acabamos de falar. Ou seja, os movimentos sociais, por mais que trabalhem a questão da cultura, eles não são desvinculados de uma materialidade. Desta forma, os movimentos sociais vão possuir um caráter de classe social, e por isso que eu demarquei a questão da luta de classes. Por quê? Eles não são movimentos que estão aí no espaço, no céu, que estão vindo de cima para baixo. São movimentos inseridos na realidade, na concretude que nós temos. Portanto, quase sempre a gente assiste ao conflito que se vincula também à questão das classes sociais. O Sem Terra, ele vai sofrer a pressão do agronegócio. A ocupação lá, Eliana Silva, não, vai sofrer ocupação, vai sofrer uma contraposição de algum setor aí, né? Não sei qual que é. Quem está reivindicando lá? Particular. Né? Então, acaba se enquadrando, né, nas lutas de classe na sociedade. Existem aqueles movimentos, porque aí vem a conceituação de movimento social. Então, existem aqueles movimentos que só se formam em determinada luta específica e depois, né, ele se esgota.
possuem um caráter transitório. Aqueles que descobrem no capitalismo, na luta de classe, o motivo de organização e luta. Ou seja, estes últimos aqui, eles vão ter um caráter mais permanente. Porque vão ver que a luta não se esgota no que ele conseguiu ali naquele momento. Existe algo mais concreto que eles vão descobrindo no caminho que devem se organizar, né, para combater aquilo que inicialmente não sabia o que era, né, mas que no segundo momento pode ver que é um sistema que concentra, um sistema que se baseia na propriedade privada para poucos, e isso aí pode trazer a possibilidade de uma organização, de uma luta maior. Bom, aqui entra uma outra questão, que é o Estado. Por quê? Os movimentos sociais populares, eles dirigem as suas reivindicações ao Estado. E aí vem aquela pergunta: como que os movimentos sociais devem se portar perante o Estado? É uma questão muito complexa. Não tem como negar. Uns falam assim: não, tem que negar o Estado. E nós vamos ver aqui a questão dos zapatistas que vão fazer isso. Outros vão dizer: não, né, o Estado está aí para ser disputado, para ser usado, né, nós temos que tentar a luta contra a hegemônica dentro do Estado. Então eu vejo que tem uma complexidade aí, né, no qual os movimentos sociais eles devem preservar a sua autonomia frente ao Estado, sem porém capitular, sem porém aceitar, sem porém ver aquilo como algo dado. Então aqui eu vou fazer um recorte para o Brasil pós-ditadura. Não que os movimentos sociais tenham começado no período pós-ditadura militar, mas eu fiz um recorte aqui para nossa apresentação. Por quê? Porque com o fim da ditadura militar, no qual havia um amordaçamento muito grande dos movimentos sociais, o fim dele, o esgotamento dele, trará como consequência, ou como causa, inclusive, para o fim da ditadura militar, uma reorganização da sociedade brasileira. Essa reorganização vai se dar com bastante força, no sentido de que os indivíduos passam a acreditar que, pela organização, seria possível trocar, conquistar uma sociedade melhor do que a que nós tínhamos. Então é um período, por exemplo, né, que já pode citar, de aparecimento de grandes lutas sociais. Porém, antes disso, eu ainda queria insistir nessa questão aqui. Por quê? Porque na questão dos movimentos sociais e do Estado, nós vamos ter essa complexidade mesmo. Nós vamos ver aqui a Dilma, que não tem nenhuma relação com os movimentos sociais, né, vestida com o boné do MST. Eu poderia, achei mil do Lula abraçando, né, não sei o quê. Eu quis pôr um da Dilma para ficar mais marcante, né. Ao mesmo tempo, ali também os movimentos protestando contra o Fernando Henrique, e falando que isso daí pode ser um perigo de cair na teia do Estado. Ele atrai, ele tem força, ele toca. Ele não é uma entidadezinha qualquer, não. Ele é uma entidade forte no mundo capitalista. Ele tem postos, tem universidades, tem muita coisa, né? Não é um Estado que brinca em serviço. Então, retornando à questão do período pós-64, da pós-ditadura militar, nós vamos ver o surgimento, né, de novos movimentos sociais,
Um novo quadro político, surge o PT, surge o PDT, acabam os partidos que tinha, né, que era a Arena e MDB, né? Eles vão tomar novos formatos a partir de então. O novo sindicalismo, a greve do ABC, né, que vai fazer despontar uma liderança nacional, e nós todos conhecemos, né, que posteriormente, né, chega a presidência, que é o Lula. E aqui vai acontecer uma coisa muito interessante, que é a questão das ações dos sujeitos sociais formados na luta de classe. É a classe na luta. É muito interessante, né, eu venho da sociologia, e quando a gente pega os escritos de antes de 64, os grandes sociólogos de antes de 64, por exemplo, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani e de diversos outros, nós não vamos encontrar gente. Vocês não vão encontrar gente nesses autores. Vocês vão encontrar teorias. Gente você não encontra. Então, uma característica muito interessante, inclusive nas pesquisas acadêmicas, que vai surgir nesse novo período, é o aparecimento dos sujeitos sociais. As próprias pesquisas acadêmicas começam a ouvi-lo, a entrevistá-lo, a perguntá-lo. Então, observem isso no próprio mundo acadêmico, como que vai ter uma diferenciação entre os autores no período de antes de 64 e aqueles no período pós-64. Isso porque entra o ensino, né? Tem um livro muito conhecido do Éder Sader, irmão do Emir Sader, esse, que até hoje está aí, que chama Quando Novos Sujeitos Entraram em Cena, que é um livro marcante, né? Antes disso, teve um livro do Francisco Belfort sobre a greve aqui de Contagem, do Osasco, que também ele usa esse método de ouvir os trabalhadores, que são marcantes. Mas, de qualquer forma, o que nós vamos encontrar é essa nova reorganização da sociedade e com uma característica muito interessante: críticas ao Estado. Críticas ao Estado. Por que crítica ao Estado? Por quê? Porque o Estado estava vindo de uma representação da ditadura militar. Eles se organizaram para lutar contra aquele Estado. Então, no primeiro momento, o que nós vemos é o surgimento de movimentos, partidos, sindicatos com um caráter bastante anti-estatal. Isso não vai permanecer. Por quê? Porque apesar dos anos 80 ter sido este ano da organização dos movimentos, e surgiu um movimento social de tudo, né? Tudo. De usuário do transporte, né? Dona de casa, praticamente todo mundo queria participar de tudo, inclusive, né? Uma ânsia de participação ao contrário de hoje. Ninguém quer participar de nada, né? Mas era um período bem diferente. No campo político também nós tivemos direta já a Constituição de 88, com a grande participação popular. Inclusive na educação aqui, que nos anos 70, no período militar, tinha forte influência da literatura que vinha da Europa, que colocava a escola como um aparelho ideológico do Estado, principalmente, né, do livro do Althusser. As pessoas passam a acreditar que era possível criar essa educação popular por dentro da escola e não mais por fora, como antes era pensado que deveria ser.
grande problema é que as pessoas não vivem de política. Alguns vivem, né? Muito bem, muito bem. Mas a grande massa não vive, não é isso? A grande massa tem que vender a sua força de trabalho aí no mercado para sobreviver. E, neste sentido, a crise econômica persiste ao longo dos anos 80. Ao lado disso, nós vamos encontrar um mundo que até então era bipolar, um mundo dominado pela chamada Guerra Fria, o lado, né, chamado do socialismo real, esfacela, uma surpresa enorme, porque por mais críticas que havia, por mais que se considerasse o Estado soviético degenerado, havia uma referência qualquer, né? Pensava-se que os trabalhadores lá iriam retomar, né? Construir um outro poder, não sei o quê. Isso não acontece. Isso não vai acontecer. Eles simplesmente vão para o campo do neoliberalismo. E isso vai trazer o quê? Vai trazer um enorme crescimento para a reprodução do capital que nós estamos vendo e vendo aqui no nosso curso, né? Todo mundo que veio aqui, né, está mostrando o tanto que o capital tem sido feroz e competente nestes últimos anos aí para abarcar praticamente todas as relações sociais existentes, que nós cada vez mais somos mero apêndice da mercadoria, como dizia o Marx. O que vai acontecer? Grande parte da esquerda vai aderir a estes novos tempos. Sindicatos, outrora combatidos, se tornam instituições que oferecem cursos de qualificação ou aderem ao governo, perdendo qualquer rebeldia anticapitalista. Isso aqui vocês verão melhor no dia da fala do João Bernardo, mas no Brasil aqui é uma enorme retração. A CUT, por exemplo, que surgiu representando o novo sindicalismo, e eu fui delegado na fundação da CUT, em São Bernardo do Campo, em 1983, pelo Sindicato de Sociólogos, carregava uma enorme rebeldia. Ela entra numa forte crise de identidade e começa a trabalhar com aqueles cursos de qualificação que o FAT, Fundo de Apoio ao Trabalhador, oferecia. Crescimento das ONGs como alternativa ao Estado. Orando, gente. Bom, aqui nós vamos ver também o crescimento das ONGs, muitas vezes os movimentos sociais sendo quase que substituídos pelas ONGs. As pessoas quase que deixaram de falar em movimentos sociais. Agora era tudo ONG, organização não governamental, que não tinha mais o caráter de rebeldia, o caráter anticapitalista, o caráter de transformar a sociedade. Mas eram instituições que se propunham a fazer trabalhos para os governos. É claro que elas vão ser funcionais também, porque muitas atenderão a um público pobre. Este público pobre era aquele público que não interessava ao novo movimento do capital. O Fernando Henrique tinha uma frase muito interessante. Ele dizia que existem pessoas inempregáveis, pessoas que nunca mais vão entrar no mercado de trabalho. E nesse sentido, essas pessoas teriam que ser assistidas de alguma forma. Como estava num período
em que o neoliberalismo predominava, era difícil colocar o Estado para assistir as pessoas. Então, nesse sentido, as ONGs poderiam ser esse instrumento de assistência aos pobres, aos sobrantes, aos que também foram chamados de excluídos. Uma frase muito polêmica, uma palavra polêmica. Porque alguns dirão que não existem excluídos, que todos de alguma forma são funcionais ao sistema. Mas, de qualquer forma, começa também um movimento, e esse movimento não é brasileiro, é mundial, de atender aos pobres pelas bolsas. É uma proposta do Banco Mundial do México. Primeiro adota, e o Brasil também, já no período Fernando Henrique, começa a adotar, e a gente sabe que, com mais competência, o governo Lula vai fazer crescer as bolsas. Hoje é um fenômeno em toda a América Latina. Parece que está exportando também para a África, não sei. Na América Latina, eu acho que todos os países já adotam as bolsas para o setor pobre. Ao mesmo tempo, tem a questão da educação com empregabilidade. Ou seja, você deve estudar para criar o seu emprego. Ou seja, olha como é que o individualismo está impregnado nesse período aí. Porém, o capitalismo carrega a contradição. Não é tudo um mar de rosas. Ele não vai se reproduzindo, e nós apenas sendo assujeitados ao processo. Ele vai carregar a contradição. Então, por exemplo, no Brasil, pode-se dizer de onde menos se espera nos anos 90, porque dizia-se que o agronegócio tinha resolvido o problema da alimentação do Brasil, o MST inesperadamente entra em cena. Entra em cena e reivindica do governo, volta a reivindicar do governo a reforma agrária, coisa que parecia bem ultrapassada. E tem uma coisa muito interessante aqui para nós, porque além de ocupar terras, eles vão construir escolas nos assentamentos. Por que eles vão construir escolas? São diversas questões, né? Um é o direito mesmo, porque o MST não é como o movimento sindical, né? Que apenas o trabalhador faz parte, mas é a família, crianças. Então vem a questão do direito à educação. Mas também tem uma outra questão muito importante para nós pensarmos, que é a questão da importância que as pessoas hoje denotam a educação. Se já é difícil você ocupar uma terra, ir para debaixo de lona e ficar não sei quanto tempo ali, imagina sem escola para os filhos. Porque hoje isso é muito forte. Está quase que naturalizado. As pessoas acham que é da vida, com 7 anos de idade, entrar na escola. Então isso era mais um fator que contribuía para que os assentados, que os trabalhadores abandonassem as ocupações. Então foi muito importante, né, começar a discutir a questão da escola dentro dos assentamentos para o MST. O outro exemplo nós vamos entrar discutir um pouco melhor aqui, é o do México, que também, em pleno 1984, um grupo armado e mascarado toma uma cidade lá do México, muitos a cavalo, fazendo reivindicações. Olha, o México é um país parecido com o Brasil, passou por um processo de modernização muito grande. Inclusive faz parte do NAFTA, que é
que é o grupo de países da América do Norte, de comércio da América do Norte. Essas contradições irão aparecer também na Argentina, Bolívia e diversos outros países americanos, como vocês viram no texto que vocês receberam. Ou seja, se os movimentos sociais, num primeiro momento, eles apresentarão uma forte reorganização, eles irão à luta no período pós-ditadura. No segundo momento, o período de neoliberalismo e de fim da União Soviética, eles vão retrair, mas não voltam, nem tanto, porque nós vamos ver movimentos que falam, não, a história não acabou, como dizia o Fukuyama. Nós estamos aí, ainda temos problemas a ser resolvidos. Bom, o novo milênio vai trazer outra problemática, que é o seguinte: ao mesmo tempo que a gente viu um crescimento enorme do capitalismo, a gente vê a China crescendo, por exemplo, 10% ao ano. Se nós pensarmos que em 5 anos a China produzirá, mantendo os 10% ao ano, 50% do que ela já produziu, é uma loucura. Não é isso? Mas o capitalismo, ele é um sistema de crises cíclicas. Ele é um sistema que não consegue resolver o problema dos trabalhadores. E nós vamos ver ele novamente entrando em crise. A América Latina, por exemplo, nós veremos alguns governos que vão fazer crítica ao neoliberalismo, que vão assumir os governos, vão ganhar eleições. É enorme o número, quase todos vão assumir, fazendo críticas ao neoliberalismo. O que isso demonstra? Demonstra que as pessoas estavam insatisfeitas. Que as pessoas estavam insatisfeitas. Os governos irão aderir ao sistema, mas o voto a favor do discurso antiliberal demonstra o descontentamento popular. Bom, e os movimentos sociais? Como que eles estão nesse período? Infelizmente, fragmentados. Infelizmente, fazendo lutas específicas e só específicas. Infelizmente, fazendo lutas do cotidiano, que são importantes, mas pelo cotidiano. A dependência do poder público nesse sentido aumenta. Por quê? Porque quando você não tem um poder maior, quando você não tem um projeto de país que pelo menos leva os sujeitos a se organizarem para pensar em construir outra proposta política, você fica isolado, pequeno. E como que você enfrenta isso? Você acaba dependente de quem tem o recurso. Não é o dono do capital, este não vai te dar. Mas você pode procurar o Estado. Por exemplo, o MST. Olha bem o caso do MST, gente. Nos anos 90, ele aparece como uma grande novidade no contexto brasileiro. Por quê? Porque em vez de ficar negociando, falando palavras de ordem, eles vão à luta e fazem ações diretas. Ocupam terras, escolas, postos de saúde,
obrigam o governo a ceder. Tanto que o governo Fernando Henrique fez tanta reforma agrária como o governo Lula. Ou seja, os dois deram só um pouquinho, mas empataram, conforme dados do INCRA. Isso por quê? Devido a uma forte organização que eles tiveram no período. Porém, olhem bem, como a situação não muda, não transforma, o que vai acontecer com o movimento sem terra? Começa a ter muita dificuldade, porque eles começam a ter que gerir as suas cooperativas, gerir as suas escolas, gerir os seus assentamentos, dentro de uma sociedade capitalista. E pobres ainda por cima. Pobres, no mundo capitalista, você sabe que é muito mais difícil. A sociedade não transformou. Eles estão lá com cooperativas na mão. O que você tem que fazer? Eles começam a procurar não só cada vez mais o governo, como também o grande capital. Fizeram um convênio com a Parmalat para venda de para a produção de leite. Venderam agora uma produção do Carrefour de produtos orgânicos, 20 mil toneladas de arroz, no fórum no Rio mais 20. Por quê? Porque logicamente eles têm que entrar tem que sobreviver. E a sobrevivência está se dando dentro dessas relações. Então, olha bem, o que foi muito interessante foram as ações diretas nos anos 90, começam a tornar-se um problema nos anos 2000, que é gerir o que eles fizeram. Porque as ocupações também podem correr o risco de virar bairro. Simplesmente isso. Se nós não pensarmos em um projeto de nação mais amplo. É claro que o MST, ele procurou recursos, né? Créditos. E hoje é uma discussão, inclusive, que eles procuram mais crédito do que terra. E escolas. Escolas, inclusive, como alternativa a um difícil trabalho do campo. É muito difícil, mesmo quando já tem, né, a posse da terra definitiva, é um trabalho muito difícil e duro, porque são trabalhadores pobres. Nesse sentido, é melhor ser professor. Quem achar que professor é a pior profissão, você vai encontrar alguém de pior situação. Procuram as universidades. Nós mesmos fomos procurados aqui. Hoje temos um excelente curso aqui, mas é uma contradição, isso aí nós temos que pensar bastante, que diferencia da luta pela ocupação das terras. Aqui, né, usa-se a universidade, a própria universidade, somos nós que tocamos esse curso, né? Os professores são os professores daqui, o gasto para o governo é mínimo. O conflito é quase nenhum. Portanto, troca-se, né, às vezes, a questão da escolarização pela luta pela terra e a transformação social. E muitas vezes, ao se aproximarem do Estado, perdem sua autonomia na luta de classe. Outros centram-se em um culturalismo acrítico pós-moderno, porque nem todo movimento, né, que trabalha com a cultura, pelo contrário, a cultura é fundamental na nossa vida, mas a crítica aqui é o culturalismo que não trabalha as contradições presentes na sociedade capitalista e na luta de classe. Novos movimentos culturais de povos originais devem manter postura crítica perante o capitalismo e não isolar-se em reivindicações específicas. Caminhos.
Mantendo a postura crítica, são importantes para trazer a contradição e manter algumas lutas populares. Eu pus aqui o exemplo do movimento negro, porque eu me lembro de alguns poucos anos atrás aqui, nesse mesmo auditório, Pompeu, o pessoal do movimento negro veio defender cotas. Foi quase que irrisível. Quase que irrisível. Mas o que aconteceu? Continuaram. Insistiram. Foram à luta. E conquistaram. Se entrar no mérito daí, eles conquistaram. Portanto, nós temos esse caminho que muitas vezes que parece muito difícil, mas existem diversas mobilizações da sociedade que podem trazer modificações para a educação, para a universidade brasileira, que partem de fora, inclusive. Nesse sentido, é claro que nós, aqui na universidade, somos minoria. A pessoa fala, a universidade é conservadora? É. Já me fala uma instituição que não é. Se não fosse assim, se nós fôssemos majoritários em todas as instituições, acho que nós já teríamos mudado muito mais coisas. Mas nós somos minorias ainda. E neste sentido, é importante, por exemplo, o apoio também dos movimentos sociais à luta daqueles que estão aqui dentro tentando construir uma universidade diferente dessa que nós temos. Nós necessitamos amarrar um caminho popular, político popular, unindo os movimentos sociais e os movimentos de trabalhadores. Meus amigos, o que une a ocupação da Andara, a ocupação do MST, a greve dos professores universitários, a greve dos professores do ensino médio, dos bancários? O que nos une? Ora, se nós não conseguirmos compreender este processo como um processo mais amplo, nós vamos fazer sempre lutas isoladas. Sempre lutas isoladas. Não quer dizer que se nos unirmos seremos maioria, mas teremos muito mais força. E teremos um objetivo a ser alcançado. Pois senão, ficaremos cada um fazendo a luta no seu canto. Se nós não tivermos essa lucidez de tentarmos amarrar alguma unidade na diversidade das lutas populares, os movimentos sociais continuarão fragmentados nesse período histórico e levará aonde? Que grande projeto que nós temos? Qual o papel da reforma agrária na sociedade brasileira hoje? As pessoas têm dificuldade de responder disso. Tem dificuldade. Então ficam muito específicos, ocupa aqui, ocupa ali, ocupa ali. Mas com qual objetivo? Porque o governo não está nem aí. O governo não está interessado na questão da terra, no agronegócio mesmo. Ele traz um negócio muito importante para o mundo capitalista. É um pedacinho de papel, verdinho, né, por cima, chamado dólar. Então nós temos que pensar o que nós queremos para a educação, para o campo, para a reforma urbana. Minimamente nós temos que pensar isso como um projeto de país. Somente assim as lutas populares serão educativas. Ora, gente, as lutas populares são educativas. Quando a gente fala que o MST era um movimento que preocupava com a educação, não era só porque abria escolinha, não.
porque educava a sociedade brasileira, mostrando que era possível lutar contra o neoliberalismo dos anos 90. Esse foi o maior papel educativo que ele teve. A educação na luta. É claro que essa luta inclui o direito à escola, a escolarização. Mas não é só isso. E se nós perdermos isso, nós vamos ficar lutando pelo que está na nossa frente aqui e não vamos avançar. Só dessa maneira, eu acredito que nós poderemos continuar disputando os projetos de educação popular. Gente, então vou passar agora rapidamente aqui, algumas palavras sobre o zapatismo, porque foi uma pesquisa que eu terminei agora e foi uma comparação que eu busquei fazer, financiada pelo CNPq, entre o Exército Zapatista, a Libertação Nacional e o MST. Os resultados da minha pesquisa que eu vi lá, né? O que é o Exército Zapatista? Está aparecendo a figura, né? No dia 1º de janeiro de 1994, dia que foi assinado o acordo entre o México, Estados Unidos e o Canadá de livre comércio, um grupo guerrilheiro denominado Exército Zapatista tomou uma cidade no sul do México, no estado de Chiapas, chamado San Cristóbal de las Casas, uma cidade histórica. Eles simplesmente chegam lá e tomam a cidade, armados e tudo, ocupam a cidade. Essa cidade de San Cristóbal de las Casas, uma cidade histórica, eu tive lá, né, o ano passado, é uma cidade que a gente não vê traços de zapatismo na cidade. Já vê muito turista, mas não vê traços de zapatismo na cidade. E uma população indígena enorme, né? Vocês podem ver as mulheres com aquelas roupas lá, quase todo mundo anda vestido de índio. O que foi o zapatismo? Um grupo de orientação marxista recebe apoio dos indígenas do estado de Chiapas. Foi o seguinte, um grupo de pessoas que saíram da Universidade do México resolve fazer guerrilha no estado montanhoso e pobre do sul do México, que é Chiapas. Guerrilha tradicional, marxista, com a proposta de fazer uma rebelião lá. Quando chega lá, encontram uma população indígena que estava perdendo as suas terras. E eles tinham uma coisa muito importante, que era o seguinte: eles plantavam em comum. Muitos ainda tinham esse costume, chamado ejido. E eles estavam perdendo isso, culturalmente.